Olá, meu nome é Márcio Conte, professor de História. Hoje vou falar sobre as guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. Um dos fatores que contribuíram para a Primeira Guerra Mundial foi a industrialização e a consequente corrida armamentista. A Primeira Guerra Mundial começa justamente durante a Revolução Industrial, que produz máquinas na Europa e, consequentemente, essas nações, com essas máquinas, começam a produzir muitas armas. E um dia eles vão querer utilizar essas armas. E é o que acontece durante a Primeira Guerra Mundial. 2. Nacionalismos conturbados. Não havia exatamente a Alemanha como é hoje, a Áustria como é hoje. Havia, na época, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Turco-Otomano, né? E esses impérios eram aliados, alguns eram aliados dos outros. Por exemplo, a França era aliada da Inglaterra. França e Inglaterra eram aliadas do Império Russo. O Império Russo era aliada da Sérvia. Porém, essa região, a Sérvia e a Bósnia, era influência do Império Austro-Húngaro, né? O Império Austro-Húngaro era aliado da Itália e do Império Alemão. Porém, no Império Austro-Húngaro, essa região da Sérvia e da Bósnia, era uma região que era um barril de pólvoras, né? Eram regiões que queriam se tornar independentes, né? Por exemplo, a Bósnia e a Sérvia eram territórios da Áustria e da Hungria, do Império Austro-Húngaro, porém eram controlados pelos aliados que eram do Império Otomano. Ou seja, era como se o Brasil fosse de Portugal, mas controlado pela Argentina. Estranho, né? Mas era assim que funcionava. 3. Rivalidades comerciais. A Alemanha ela era rival da Inglaterra e da França porque elas disputavam pelo mesmo mercado produtor, pelo mesmo mercado consumidor. Por exemplo, a Alemanha produzia, as indústrias produziam a mesma coisa que a Inglaterra e a França produziam. A Rússia era concorrente do Império Turco e do Império Otomano, né? Disputavam pelo mesmo mercado consumidor. Consequentemente, eles vão entrar em guerra, esse país contra esse e esse contra esse. O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, lá na Bósnia e Herzegovina, né? O arquiduque Francisco Ferdinando era um príncipe do Império Austro-Húngaro que iria herdar aquela região, né? E numa visita de cortesia àquela região, ele foi assassinado por terroristas, principalmente por um terrorista chamado Francisco Grávilo Príncipe. E esse foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Eu trouxe aqui um vídeo que vai ilustrar um pouco do que foi esse estopim da Primeira Guerra Mundial. 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Emenda com o assassinato de um arquiduque austríaco há exatos 100 anos, levou a Europa à guerra. Como foi o assassinato do arquiduque? Em 28 de junho de 1914, Ferdinando chega às 10 horas da manhã à estação de trem de Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina. Na época, a Bósnia e Herzegovina era parte do Império Austro-Húngaro, do qual Ferdinando era herdeiro. Ele e sua mulher Sofia embarcaram num carro combustível para fazer o passeio pela cidade. Outros carros acompanhavam o cortejo, oficiais do governo e policiais. 6 terroristas ficaram posicionados ao longo das linhas pessoais no caminho do cortejo. Os terroristas estavam equipados com granadas e pistolas, além de cianureto a ser ingerido após o atentado, para que não fossem pegos com vida. Às 10h10, um dos terroristas arremessa uma granada contra 5 pessoas. A bomba é o alvo e explode sobre o carro que vinha atrás, ferindo umas 15 pessoas. O cortejo segue rápido para a prefeitura. O terrorista encolhe
ingleses e joga no rio Milhada. O inimigo não mata, só irrita sua garganta. E o rabo leve do rio faz com que ele seja seco. Na prefeitura, Francisco Ferdinando se revolta com o efeito de Sarajevo. Boa vida, venha fazer uma visita e jogam bomba. Decidem que o trajeto será alterado para confundir um eventual novo atentado. Na volta, o motorista entra na rua errada do trajeto antigo. Na hora que o carro para e se prepara para mudar de rua, o acerta o abdômen de Sofia e o pescoço do arquiduque. O casal morre minutos depois. Então, esse assassinato do Francisco Ferdinando na Bósnia é o estopim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Isso foi em 28 de 6 de 1914. Daí você tem um grupo de países lutando contra outro grupo de países. Por exemplo, você tem Inglaterra, França, Rússia, Estados Unidos e Brasil, que mais tarde vão entrar nessa Primeira Guerra Mundial. Esse grupo vai lutar contra esse grupo, que é a Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano, Itália e a Bulgária, que vão trocar de lado no meio da guerra. Esse grupo é conhecido como a Tríplice Entente e esse aqui são os aliados. Nós teremos mais ou menos de 8 a 10 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Então você tem Inglaterra, Rússia e França contra Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. A Primeira Guerra Mundial é fácil decorar quando ela acabou, porque ela acabou no dia 11 de 11 de 1918, às 11 horas da manhã. A Primeira Guerra Mundial tem duas fases. A primeira fase é uma fase de guerra de movimento. Ela vai de 14 a 15, ela durou um ano, essa fase. É uma fase que, quando a guerra começa, o Império Alemão ele avança rápido em direção à França, né? Mas logo depois, nessa segunda fase, esse movimento para, e aí vira uma guerra de fronteiras, né? Uma guerra de trincheira, perdão. Essa guerra de trincheira, você vai ter, de um lado, a Tríplice Entente, trincheirada no seu buraco, atirando contra o outro lado, que são os aliados. E daí em diante, conquistar um território, avançar alguns metros vai ser muito difícil, né? A guerra vai ficar parada dentro da trincheira até o fim. A não ser no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, quando surgem os tanques de guerra, né? Que os tanques de guerra vão tornar as trincheiras obsoletas, porque o tanque ele avança até a trincheira e consegue atirar dentro da trincheira, por exemplo. Durante a Primeira Guerra Mundial também vai surgir a guerra química, serão inventados o gás mostarda e o gás lacrimogêneo, né? Os animais serão utilizados na Primeira Guerra Mundial, cavalo para transportar máquinas, para transportar armas, cachorro para transportar medicamento, comida, mensagens, e o pombo-correio. Pombo-correio vai ser muito utilizado na Primeira Guerra Mundial. Eu tenho aqui um outro vídeo sobre a esquadrilha Abutre, que era um desenho passado nos anos 70 e 80, exemplifica muito bem essa etapa da Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos o pombo-correio sendo perseguido pelos aviadores. É uma sátira à Primeira Guerra Mundial. E você vê muito tipo de aviões diferentes, porque naquela época a aviação estava começando a ser empregada na Primeira Guerra Mundial. E eles fizeram muitos protótipos, alguns deram certo e outros não. Na segunda fase da Primeira Guerra Mundial também, a Itália ela entra do lado da Entente e depois ela muda de lado, né? Lá no finalzinho ela muda.
Os ingleses promovem a discórdia entre os árabes, né? Os ingleses implantaram agentes lá no Império Otomano para causar discórdia entre eles e assim obterem vantagem do lado da Entente. A Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial, né? A Rússia passou por uma crise interna e ela pediu para sair da Primeira Guerra Mundial. Ela fez um acordo com o Império Alemão por um tratado chamado Brest-Litovsk, onde ela sairia da guerra, mas cederia alguns territórios ao Império Alemão. O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, né? Não foi uma participação maravilhosa, né? Inclusive o Brasil passou por um episódio vexaminoso, né? Quando os soldados brasileiros foram para a Europa lutar na Primeira Guerra Mundial, mas mal preparados, mal armados, mal vestidos, né? E a caminho da Europa, eles avistaram alguma coisa no mar e se apavoraram. Os soldados brasileiros sacaram suas armas, atiraram na água, causando a mortandade de inúmeras toninhas, né? Toninhas são parentes de golfinhos, né? E esse episódio foi muito vexaminoso para o exército brasileiro e ficou conhecido como a Batalha das Toninhas, né? Realmente, a primeira participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial não foi muito boa. O Brasil, chegando lá na Europa, muitos deles já foram logo presos, né, e não tiveram uma participação muito boa. A guerra começou a mudar mesmo, a coisa começou a mudar quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, né? Aí realmente, com muitos homens, muitas armas e muito dinheiro investido na guerra, o rumo da Primeira Guerra Mundial mudou, né? A vantagem passou a ficar do lado dos Estados Unidos, Inglaterra, França, e não da Rússia, que já tinha saído da Primeira Guerra Mundial. E, no fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, ela pede para sair da guerra, né? E os políticos alemães se reúnem, tiram do poder a quem estava à frente da guerra e pedem o fim do armistício aos seus rivais e assinam um acordo, o Tratado de Versalhes, né? Onde a Alemanha, então, saía da guerra, virava uma república e assumia os custos da Primeira Guerra Mundial, os custos pela reconstrução da Europa. As armas utilizadas na Primeira Guerra Mundial, a grande inovação, a grande novidade que a Primeira Guerra Mundial trouxe foi o uso do lança-chamas, da artilharia de grosso calibre, carros, tanques e mais tarde, no final, os tanques de guerra, artilharia automática, lançadores de granada e de morteiro com gás lacrimogêneo ou gás mostarda. Os aviões começaram a ser utilizados na Primeira Guerra Mundial, a princípio transportando apenas um piloto, né? E não tinha, os aviões da Primeira Guerra Mundial, no início, eles não tinham metralhadoras ou qualquer tipo de lança-projétil, né? Eles lançavam as bombas manualmente em cima dos seus inimigos ou eram utilizadas apenas para tirar fotografia aérea do campo inimigo. Já no final da Primeira Guerra Mundial, sim, é que os aviões começam a ganhar metralhadoras e aí eles começam a efetuar disparos aéreos, né? O submarino foi utilizado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial e os grandes encouraçados, né, também. A Revolução Russa. A Rússia, durante a Primeira Guerra Mundial, ela pede para sair da guerra e assina o Tratado de Brest-Litovsk, porque a Rússia estava passando por uma crise terrível. A Europa estava na Primeira Guerra Mundial e a Europa já estava passando pela sua revolução industrial, né? Muita gente morando na cidade, trabalhando nas fábricas, mas a Rússia ainda era feudal, a Rússia ainda era agrícola, 90% da Rússia ainda era agrícola, ainda era feudal. Além disso, a Rússia tinha atrasos em diversas áreas, na área social, na área econômica, na área política. Por exemplo,
Na área social, a Rússia ainda era uma sociedade rural, a burguesia, os pequenos empresários eram poucos, eram fracos, o povo era muito pobre. No econômico, baixa industrialização, baixa remuneração, né? Território imenso, o território russo é um território imenso e muito gelado, né? É um dos locais mais gelados da Terra. E o czar é o título que se dá ao imperador russo, né? O imperador russo, ele era alheio à população, ele não ligava para a população. Se a população morresse de fome, ele não estaria nem aí. Política, né? Tinha muitos mortos durante a guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, e o povo sofria com isso, né? A perda dos seus familiares durante a Primeira Guerra Mundial. A crise da família do imperador Romanov, né? O imperador da Rússia era da família Romanov, e essa família era uma família desestruturada, e a população russa percebia isso, sentia isso, né? E a disputa pelo poder. Diante de todos esses problemas, tinham grupos que lutavam pelo poder tentando melhorar a Rússia. Esses eram os principais atores da Revolução Russa, os principais personagens da Revolução Russa. Você tem aqui Karl Marx, ele era um alemão, ele não atuou na Rússia durante a Revolução Russa, mas ele, já falei sobre ele durante a aula de Revolução Industrial, ele idealizou o socialismo científico, né? E esse socialismo científico influenciou Lenin, Trotsky e Stalin. Esses três, sim, eram russos que lutaram na Revolução Russa, que tomou o poder do czar e da família do imperador, né? Esse aqui era o czar, né, e sua família, a esposa, filhas e o filho, né? Essa família aqui era uma família que tinha problemas, principalmente porque esse menino aqui, ele tinha um grave problema de saúde, que até hoje a gente não sabe qual era o problema de saúde dele, porque na época os médicos não tinham como fazer o diagnóstico, mas esse menino ele sangrava pelo nariz, pelo ouvido, ele tinha, parecia que a todo momento ele ia morrer de alguma causa misteriosa, né? E a família vivia em função desse problema. Mas aí apareceu esse bruxo chamado Rasputin. O Rasputin, ele era uma espécie de monge errante na Rússia, e ele conseguiu se infiltrar na família dos Romanov, e por incrível que pareça, na presença do Rasputin, o Rasputin era o único que conseguia fazer esse menino ficar bem, né? Passar os dias bem de saúde. Então, em pouco tempo, esse bruxo acabou tendo toda a família do czar Nicolau nas suas mãos, né? Em pouco tempo, o Rasputin passou a controlar diversos aspectos da política russa, né? O aspecto econômico, militar, político, enfim, em todas as esferas. E os jornais publicavam isso, né? Como a Rússia tinha tantos problemas e a família ignorava os problemas da população e entregava tudo na mão de um bruxo, né? de uma pessoa, uma figura estranha. E a população, então, diante de tantos problemas, de tanta coisa, foi se revoltando, até que em outubro de 1917, liderados por Lenin, Trotsky e Stalin, o povo saiu às ruas e tomou o poder, derrubando a família do czar. Eles foram presos, né? A família foram presas, e mais tarde, idealizado por Trotsky, essa família foi assassinada a tiros, né? Encurralaram eles dentro de um quarto e atiraram e mataram todo mundo, inclusive o menino. Fatores, após a crise após a Revolução Russa, né, o mundo entrou numa crise econômica muito grande. Essa crise começou nos Estados Unidos, a chamada crise de 1929. Quais foram os fatores que causaram essa crise? Bom, os Estados Unidos foram os grandes vencedores da Primeira Guerra Mundial, né? Eles entraram e mudaram o rumo da Primeira Guerra Mundial, mas em compensação eles saíram ricos da Primeira Guerra Mundial. E isso causou uma euforia após a Primeira Guerra Mundial muito grande, porque como eles estavam muito bem economicamente, eles começaram a consumir muitas coisas e produzir muitas coisas, né?
foi o boom econômico, uma fase maravilhosa dos Estados Unidos. Porém, esse consumo exagerado, essa produção exagerada, fez com que surgisse uma superprodução industrial de tal maneira que a população, o mercado, o consumidor não conseguia dar conta. Ou seja, imagine que cada pessoa só consiga comer uma caixa de banana por mês. E aí a indústria produza 1 tonelada de banana para cada pessoa. Ou seja, é impossível que as pessoas consigam consumir tanta banana assim. Então o que vai acontecer? As bananas vão ficar encalhadas, vão apodrecer, vão estragar lá nas prateleiras ou nem vão sair das fazendas. Foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos produziu tanta coisa de tudo, de comida, de vestuário, de máquina, de tudo, que as pessoas, o mercado consumidor não deu tempo de consumir tudo isso, né? E, consequentemente, as empresas quebraram. Então aconteceu que 4.000 bancos faliram, 85.000 empresas fecharam e 12 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Eu tenho aqui uma foto muito famosa, né, que é uma fila de desempregados nos Estados Unidos, embaixo de um outdoor que mostrava uma família feliz e contente ao comprar um novo automóvel, né? Então é uma discrepância, porque você tem uma população pobre de um lado, mas o cartaz mostra a propaganda do estilo de vida americano, né? O American Way, ou seja, pobres miseráveis, mas a propaganda mostrando uma família feliz e contente comprando, consumindo e tal. Esse American Way, né, virou o estilo de vida americano, e é o estilo de vida americano até hoje. A gente consome muito de tudo. Então, nessa situação, a Bolsa de Nova York quebrou em 1929, foi conhecido como o crack da Bolsa de Valores. Diante disso, o mundo inteiro entrou numa depressão. O Brasil, por exemplo, vendia café. O principal produto do Brasil era o café. E vendia café principalmente para os Estados Unidos e a Europa. A Europa estava saindo da Primeira Guerra Mundial, né, completamente destruída, e os Estados Unidos parou de comprar o café porque os Estados Unidos estavam numa depressão muito grande. Consequentemente, o Brasil também quebrou. Consequentemente, muitos países da América Latina quebraram, muitos países da Ásia, muitos países da África, muitos países da Europa. Foi um efeito dominó, né, que acabou arrastando todo mundo para essa depressão. Inclusive a Alemanha, que estava pagando pelos custos da Primeira Guerra Mundial e ainda estava sofrendo os efeitos dessa crise de 1929 no mundo todo. Qual foi a solução para isso? A solução para isso veio com um novo presidente, que era o Franklin Delano Roosevelt, que ele implantou o New Deal, né? O New Deal foi uma nova forma de você enxergar o modelo econômico norte-americano, onde esse presidente ele implantou, por exemplo, uma forte intervenção do Estado na economia americana. Também reduziu as taxas de juros para que pudessem ser feitos empréstimos para os pequenos produtores. Além disso, ele criou frentes de trabalho para que as pessoas pudessem trabalhar e ter uma renda, né, e conseguir reerguer a nação. E um controle mais eficaz em cima da Bolsa de Valores americanas, bem como a criação de uma previdência estatal, seguro social, né? A Segunda Guerra Mundial. Aí, então, passada a Primeira Guerra Mundial, passada a Revolução Russa, passada a crise de 1929, chegamos à Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial foi um repeteco da Primeira Guerra Mundial, porque parece que os assuntos não ficaram bem resolvidos. Agora, quais foram os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial? Primeiro, a crise de 1929. Nós não estamos estudando a crise de 1929 à toa, é porque ela serve como uma base para você entender o fator que levou à Segunda Guerra Mundial, né? Os alemães, por exemplo, eles não aceitaram a derrota da Primeira Guerra Mundial, né? Eles achavam que a Alemanha nunca poderia perder uma guerra, porque a Alemanha é o melhor país do mundo, né? Mas a Alemanha ela vinha sofrendo muito, primeiro porque ela estava pagando por todos esses custos da Primeira Guerra Mundial, e segundo que ela também estava enfrentando essa depressão
econômica que estava rolando no mundo todo. De tal forma que o dinheiro alemão ele estava valendo menos do que lenha. Era mais vantagem você queimar o dinheiro alemão para fazer uma fogueirinha e se esquentar em casa do que usar para comprar alguma coisa, né? O humilhante Tratado de Versalhes. A Alemanha foi obrigada a assinar o acordo, o Tratado de Versalhes no fim da Primeira Guerra Mundial, onde ela se comprometia a pagar os efeitos da guerra e a não ter exército. A Alemanha não poderia mais ter um exército para que, eventualmente, no futuro, ela não criasse uma nova guerra. Mas a Alemanha ela vai dar um jeito, ela vai formar uma milícia, né, paramilitar não oficial durante esse período de pós-guerra entre a Primeira e a Segunda e vai chegar na Segunda Guerra Mundial com algum contingente treinado militar. A ascensão do nazifascismo na Europa, né, o nazismo de Adolf Hitler e o fascismo de Mussolini. E o mundo, então, estava muito dividido, né? As coisas não haviam sido resolvidas. Por um lado, você tinha essa configuração aqui, você tinha esse grupo aqui, né, que tinha um modelo que era diferente desse grupo aqui. Por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética eram uma espécie de democracia, né? A União Soviética ainda era uma espécie de democracia. Eles possuíam muita terra e a visão deles era explorar o povo economicamente, né? Ou seja, botar o povo para trabalhar e explorar eles economicamente. E eles formavam a Liga das Nações, que era uma coisa anterior às Nações Unidas. E eles formavam o time dos aliados. Diferente de Japão, Alemanha e Itália. Japão, Alemanha e Itália, o Japão, por exemplo, era um império nacionalista, né? Ele não era uma democracia como os países acima. A Alemanha e a Itália eram extrema-direita, né? Não eram países muito democráticos. E eles se julgavam com pouca terra, eles queriam mais territórios, né? Por isso que esse grupo se configurou em oposição a esse grupo aqui, né? E a ideia desse grupo aqui, do time do eixo, era escravizar negros, judeus, chineses e ciganos, os grupos diferentes desses grupos nacionalistas, né? E eles formaram, diferente da Liga das Nações, o Pacto Tripartite por causa dessas três nações, e mais tarde eles vão formar o time do eixo na Segunda Guerra Mundial. Os principais personagens da Segunda Guerra Mundial são esses. Adolf Hitler, da Alemanha, e ele não era alemão, ele era austríaco, e ele vai morar na Alemanha. Mussolini, italiano. Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, né? A Inglaterra vai ser a grande adversária de Itália e Alemanha, né? Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos, Getúlio Vargas, do Brasil, né? Esses três aqui serão aliados contra, aliás, esse e esses aqui serão aliados contra esses dois aqui. E esse aqui era o Joseph Stalin, que estava comandando a União Soviética, porque ele já havia arquitetado a morte do Lenin e ele já havia arquitetado a morte do Trotsky. Então ele governava sozinho a União Soviética. O Adolf Hitler foi o grande personagem da Segunda Guerra Mundial. Ele era um cara com visões muito radicais sobre o Império Austro-Húngaro e Alemão. Ele queria formar uma grande nação germânica de brancos arianos que dominariam o mundo. Ele teve uma infância difícil, conturbada, porque ele cresceu sem pai, né? Ele, na verdade, nunca conheceu o pai. Ele conhecia a mãe e, se não me engano, o padrasto, né? Mas o pai mesmo, ele nunca soube quem era. Os responsáveis por Adolf Hitler queriam que ele fosse funcionário público, né? E ele, então, resolveu ser pintor, né? Ele entrou para a escola de belas artes, nunca foi um pintor
excepcional, fora do comum. Ele sempre foi um pintor descrito como mediano, né? E ele pintou essas Como eu disse, ele era austríaco, e então quando a Primeira Guerra Mundial começou, ele fugiu para a Alemanha, né? E lá ele se alistou no exército alemão e lutou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Foi atingido por uma bomba de gás mostarda, né? E quando ele se recuperou, a Primeira Guerra Mundial já tinha acabado e a Alemanha já tinha se rendido. E então, como soldado frustrado e considerando que os políticos eram os verdadeiros culpados pela derrota alemã, ele começou a se infiltrar na política, né? E ele ficava horas e horas e horas praticando esses gestos, né, que ele utilizava durante seus discursos, né? Gestos inflamados, né? Isso aqui são fotografias dele encenando esse gesto. Ele também queria ser ator. Tentou ser músico, também não deu certo. Foi na política que ele se encaixou e acabou tendo seu momento de fama. E ele treinava a oratória por horas e horas e horas. Ele ficou muito bom em oratória, né? Inclusive, tenho aqui um discurso dele. Repara o estilo de gesticulação que ele usa. Isso deixava as massas hipnotizadas. E assim ele chegou ao alto posto político na Alemanha, né? Ele, quando chega ao poder, ele cria um símbolo que é a suástica, né, nazista. Esse símbolo da suástica nazista não é um símbolo novo. Ele já era um símbolo utilizado por diversas religiões, por exemplo, Hopi, cristã, religião budista tibetana, né? Diversas religiões já utilizavam a suástica. O que ele fez foi estilizar essa suástica, né? e empregar ela como símbolo do partido nazista alemão. E virou o símbolo do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler ele já era um político conhecido, ele tentou tomar o poder na Alemanha, né? Ele invadiu uma cervejaria alemã, onde os principais líderes alemães estavam reunidos, e tentou prender os caras e tomar o poder na Alemanha. Só que esse evento, conhecido como Putsch da cervejaria, aqui você tem o Hitler à frente de um contingente numeroso de paramilitares, né, alemães que tentaram invadir essa cervejaria. Só que os seguranças, né, os guarda-costas, estavam armados, fortemente armados, e rechaçaram essa multidão, e o Hitler saiu desesperado, fugindo dessa confusão, mas ele conseguiu ser pego e foi preso, né?
e passou um bom tempo na prisão. E foi lá na prisão que ele escreveu o seu famoso livro, Mein Kampf, Minha Vida. Esse livro é proibido no Brasil, é proibido em diversos lugares do mundo, né, mas você consegue encontrar ele na Amazon ou na internet, qualquer lugar aí, ele custa mais ou menos aí, ó, $35, né? A suástica também é um símbolo proibido no Brasil, né? Você produzir, divulgar, fazer propaganda da suástica é crime no Brasil, assim como Mein Kampf é um livro proibido ainda no Brasil, né? Mas conta a história, toda a ideologia do que o Hitler pensava está nesse livro. E esse livro foi muito lido na Alemanha, né? Se tornou o manual do nazismo. Inclusive, quando o Hitler ele chega ao poder, ele passa a distribuir Mein Kampf nas escolas. E aqui, então, você tem o Hitler se tornando chanceler na Alemanha, né? E mais tarde ele vai tomar o poder e se tornar o Führer alemão, né? O líder máximo da Alemanha. E aí, de fato, o Hitler ele tem uma habilidade muito grande em organizar a Alemanha, né? Em pouco tempo, a Alemanha vira um império. A Alemanha sai de um país pobre e arrasado pela Primeira Guerra Mundial para um país altamente industrializado, onde o povo está muito bem empregado, vivendo feliz e ganhando bem. Então, ele realmente consegue, em pouco tempo, levantar a Alemanha e tornar a Alemanha grande. E daí em diante ele começa o seu processo expansionista. Aí ele vai tentar conquistar territórios fora da Alemanha, né? Porque, inclusive, foi um período que a Alemanha promoveu os Jogos Olímpicos de Munique, né? A Alemanha estava com tudo e pronta para conquistar a Europa agora. Então, a partir de 1938, o Adolf Hitler começou a invadir territórios vizinhos da Alemanha, né? Ele já estava arquitetando isso desde o momento em que ele assumiu o poder, estava produzindo armas, muitas armas. Colocou a indústria alemã a serviço de produzir armas, e armas inovadoras, né? Ele mesmo ia lá, inspecionava a produção e dava ideias, e a Alemanha se tornou muito poderosa militarmente. Quando a Europa acordou, a Alemanha já era uma potência novamente pronta para atacar. Então, a Alemanha começou a conquistar não só os países vizinhos, né, mas se tornou aliada da Itália, do Mussolini, aliada da Espanha, aliada. Portugal se tornou neutra, mas Portugal estava mais para os alemães que para os ingleses, né? Então, toda essa área vermelha escura era a área de influência alemã, né? Repara como os alemães dominaram grande parte da Europa. Essa parte azul era a Inglaterra, essa parte cinza eram os aliados, como a Suíça, por exemplo, era aliada tanto da Inglaterra, a Suíça era neutra, né, mas trabalhava tanto para a Inglaterra quanto para a Alemanha. A África, a princípio o Hitler dominou grande parte da África, mas depois os aliados dos ingleses reconquistaram esse território, né? E a União Soviética, por outro lado, também vai entrar na guerra contra o Hitler, né? Então, repara como que a Alemanha nazista e o Império Austro-Húngaro estavam aqui no meio, imprensados por Inglaterra e França, né, que era sua inimiga também, mas a Alemanha conseguiu conquistar rapidamente grande parte do território francês, né? Então a Alemanha ficava imprensada entre a Rússia, a Inglaterra e França, e ela achava que ela precisava de um espaço vital para respirar. Por isso a Alemanha atacou e tratou de conquistar toda a Europa, porque ela achava que enquanto ela não fosse dona de tudo, ela sempre viveria à mercê dessas nações, né, imprensadas nesse território aqui no meio. Então, por isso ela partiu para conquistar esses territórios.
Na Segunda Guerra Mundial, na segunda fase da Segunda Guerra Mundial, as coisas começam a mudar. De novo, por quê? Porque os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial também. Da mesma forma que na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, quando entram, mudam o curso da guerra, na Segunda Guerra Mundial também acontece a mesma coisa. A entrada dos Estados Unidos vai mudar a Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra Mundial porque o Japão ataca de surpresa sua base naval em Pearl Harbor. E aí, os Estados Unidos então se veem obrigados a entrar na Segunda Guerra Mundial. O Hitler invade a União Soviética no inverno, cometendo o mesmo erro de Napoleão Bonaparte do Império Otomano, e a partir do momento em que o Hitler invade a União Soviética no inverno, é que tudo passa a dar errado na vida dele, né? Porque aí grande parte do exército alemão é destruído no inverno russo, e o que sobrou do exército alemão, quando volta para casa, já volta sendo escorraçado pelo exército russo. Os russos tentam invadir a União Soviética durante o inverno. Lá eles estão derrotados, e aí eles voltam derrotados para a Alemanha. Quando eles estão voltando, os russos vão conquistando territórios, né? Porque percebem o momento de fraqueza alemão. Então eles começam a conquistar território até chegarem na Alemanha. Por outro lado, a Inglaterra e os Estados Unidos estão reconquistando os territórios desse lado de cá, né? Então, um grande general na época, o general Patton, ele consegue reconquistar a África, subir pela Itália e, com a ajuda dos brasileiros, reconquistam a Itália e tomam a Itália do Mussolini, que é linchado em praça pública. E daí em diante, eles vão cada vez mais do lado ocidental, cada vez mais os ingleses, brasileiros e americanos vão imprensando os russos por aqui, imprensando os alemães por aqui, e por aqui os russos também vão imprensando os alemães para dentro do território alemão. E cada vez mais Hitler vai ficando encurralado. Até um momento que ele se mata, né? Ele toma um cianureto junto com a Eva Braun e seu cachorro, e eles se matam e pede antes que os soldados queimem o seu corpo para ninguém achar e linchar o corpo de Adolf Hitler em praça pública, como fizeram com o parceiro dele, o Mussolini. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial vai acabando, né? Agora, nessa batalha da Rússia, né, lá em Kursk, por exemplo, foi uma batalha épica. O Hitler, ele tinha, por exemplo, olha como já estava o Hitler em uma situação difícil, né? O Hitler entrou na batalha lá na Rússia com 3.000 tanques. O Stalin já tinha 5.000 tanques, né? Porque o Stalin da União Soviética, ele sempre fez o seguinte jogo. Ele nunca, durante a Segunda Guerra Mundial, ele nunca bateu muito de frente com o Adolf Hitler, porque o Stalin, ele não estava preparado para participar dessa guerra. Então ele sempre se manteve de longe da guerra, né? Enquanto isso, ele vinha produzindo armas, muitas armas. Quando o Adolf Hitler resolveu invadir a Rússia, o Stalin já tinha um contingente de armas muito grande. Então, foi aí que a coisa começou a dar errado para o Adolf Hitler. Quando o Hitler chegou na Rússia com 3.000, o Stalin tinha 5.000 tanques. Quando o Hitler chegou com 800 soldados, o Stalin tinha 2.000 soldados só nessa batalha. Então ficou difícil para o Hitler, né? E daí para frente o Stalin só conquistou territórios em cima do Hitler. Além disso, a Itália virou a casaca, né? A Itália do Mussolini abandonou a guerra a favor da Inglaterra e dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil chegou na Itália e ajudou a liberar a Itália da mão dos fascistas de Mussolini. Dessa vez, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial foi muito bonita, né? De tal forma que os italianos são agradecidos aos brasileiros até hoje. Por exemplo,
Nós mandamos para lá a nossa Força Expedicionária Brasileira, com 25 mil soldados. Mandamos também a nossa Força Aérea Brasileira, com 100 aviadores. Nós tivemos 465 brasileiros mortos lá na Europa, né? Mas, em compensação, nós capturamos 20 mil alemães, 80 canhões, 1.500 viaturas e ainda destruímos um submarino. Então, na segunda participação da Segunda Guerra Mundial, o Brasil fez bonito, né? Aqui tem a foto de alguns participantes brasileiros da Segunda Guerra Mundial. E foi na Segunda Guerra Mundial que foi criado esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui foi criado por Walt Disney, né? O mesmo que fez o Mickey, Pato Donald. Porque na época os alemães diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar numa guerra. E a cobra fumou, o Brasil foi à guerra. Em homenagem, o Walt Disney fez esse desenho junto com o desenho do Zé Carioca, para quem conhece o Zé Carioca. E esse símbolo passou a ser o símbolo do Exército Brasileiro. O dia D, né? O dia D foi o dia decisivo, o dia D, onde Inglaterra, França, Estados Unidos combinaram, fizeram um ato coordenado, né, e invadiram o território francês e expulsaram os alemães da Normandia e, consequentemente, começaram a expulsar os alemães da França. Esse foi um dia super importante da virada, né, para a vitória da Inglaterra, França, Estados Unidos, Brasil e outros. Isso foi no dia 6/6 de 1944. E a partir daí as coisas começaram a piorar para o lado do Hitler. Já no finalzinho da guerra, as crianças alemãs já estavam lutando na guerra, porque não tinha mais ninguém para lutar. O Hitler estava perdendo feio a guerra, mas ele não queria assumir, ele não queria dar o braço a torcer. Só no finalzinho mesmo, quando os russos já estavam em Berlim, que o Hitler, finalmente, ele não se rendeu, ele não deu o braço a torcer, ele se matou, né? E fez com que o corpo, pediu para sumirem com o corpo, para a Alemanha não desistir, não se render. E a Alemanha realmente, só depois que o Hitler se matou, de algumas semanas depois, é que os militares alemães resolveram assinar um acordo de rendição. Mas foram os russos que chegaram lá primeiro, né? Foram os russos que chegaram em Berlim, que tomaram Berlim antes dos americanos. E aqui uma foto de Berlim toda destruída, quando os russos chegaram. Mesmo com o final da Segunda Guerra Mundial já praticamente definida, né? Os japoneses também não se rendiam, né? E a guerra iria se tornar dispendiosa, demorada, porque os japoneses, o Japão vivia sobre um império, né? O Japão tinha um imperador, o imperador japonês se achava Deus. O japonês, ele achava que o imperador dele era um Deus. E, portanto, o Deus não poderia perder nunca, né? Então, os japoneses nunca se rendiam, né? Os japoneses, quando eles não tinham mais armas, eles se atiravam, eles se matavam em direção aos inimigos, eram os kamikazes, né? Então, diante disso, o presidente dos Estados Unidos não era mais o Franklin Delano Roosevelt, agora era o novo presidente, porque o Roosevelt tinha morrido durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele tinha vários problemas de saúde. E aí assumiu o R. Truman. E o Truman autorizou a jogar as bombas atômicas sobre Nagasaki e Hiroshima, que ficaram assim, né? Foi a primeira vez na história da humanidade que a bomba atômica foi jogada sobre uma cidade, né? E a destruição foi imensa, né? Hiroshima e Nagasaki levaram décadas para se reconstruírem. O saldo foi de 80 mil mortos. Repare, hoje em dia a bomba atômica não é mais a pior arma que existe, né? Hoje em dia a bomba de hidrogênio ela chega a ser 100 vezes mais poderosa que uma bomba atômica. E aí então, depois de Hiroshima e Nagasaki, 3 dias depois, o Japão então finalmente se rendeu, porque não havia como
continuar lutando diante de duas catástrofes tão poderosas que se abateram em cima do Japão, né? E aí a Segunda Guerra Mundial ela acabou, né? A Segunda Guerra Mundial ela acabou entre o final de abril, não existe uma data certa, tá? Foi entre o final de abril e o começo de maio. Muita gente aceita o dia 5/5 de 45, até porque fica fácil de decorar, né? 5/5 de 1945, foi o final da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma foto super famosa, né, da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial em Nova York. Esse marinheiro acabou encontrando essa moça no meio da rua que ele nunca tinha visto antes e tacou um beijo nela, né? Essa foto correu todos os jornais do mundo e é uma das fotos mais famosas do mundo inteiro. Esses dois se encontraram muito tempo depois para discutir essa foto, né? Mas muita gente acha que eles eram namorados, eles nunca se viram na vida, né? E aí, notícias do Jornal de São Paulo e a comemoração no mundo todo, né? Agora, depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, o mundo descobriu que a Alemanha nazista estava fazendo um genocídio de judeus, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo não tinha noção do que os alemães estavam fazendo com os judeus na Alemanha, né? 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas alemães, que pegavam essas pessoas, tomavam tudo que era delas, jogavam elas num campo de concentração, para elas trabalharem até a morte, às vezes extraindo carvão para as indústrias, extraindo minério para a produção de armas, fazendo aquele trabalho que o alemão não queria fazer, e muitas vezes eles ficavam lá poucos anos e morriam, ou eram mortos na câmara de gás, né? Eles utilizavam um gás chamado Zyklon B, né? O Zyklon B era um gás que, uma vez inalado, era a morte certa. Então, trancavam essas pessoas em alojamentos, jogavam o Zyklon B lá e exterminaram 6 milhões de judeus. 1/3 da Europa. Ou seja, você imaginar, a cada três judeus na Europa, um foi morto no Holocausto, né? Os principais campos de concentração nazista foram os campos de Auschwitz-Birkenau, que está aqui na foto, né? Engraçado que o letreiro de Auschwitz diz o trabalho liberta, né? Na verdade, o trabalho nunca libertou esses judeus. Eles entraram lá e nunca mais saíram. Outro campo famoso nazista de concentração de judeus, né, era o Sobibor, Treblinka e Belzec, né? E o mundo, após isso, ficou tão horrorizado com esse holocausto judeu que hoje em dia esses campos de concentração estão lá super preservados para que a humanidade nunca mais esqueça o que aconteceu.